Oi, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Caso você esteja vendo esse vídeo de noite. É um prazer conhecer você, se você é novo aqui no canal, e é muito bom ver você de novo, caso você já seja um inscrito no canal. Hoje eu quero falar de uma cena bastante polêmica recentemente, que dividiu bastante gente e que pra mim foi uma das cenas mais desconfortáveis de Gashiakuta. Eu não tenho certeza se eu pronunciei certo, mas imagino que esteja certinho. E sim, logicamente eu ia falar daquela cena em que o Rudo simplesmente bate na cara da Amo. E obviamente eu sei também que muita gente acha que ela mereceu apanhar daquele jeito. Mas será realmente que ela mereceu apanhar? Pra ser bem sincero com vocês, eu não consigo pensar dessa forma, que ela simplesmente merecia apanhar, tá ligado? Mas antes de me aprofundar nessa questão e, bom, da minha opinião, a gente precisa saber um pouco quem é a personagem Amo. A Amo é uma das personagens central de Gashiakuta. Marcada por traumas desde a infância, ela foi simplesmente vendida pela própria mãe e abusada fisicamente e psicologicamente. Ela cresceu acreditando que a dor e o amor eram a mesma coisa. Ao longo da história, ela enfrenta manipulação e dificuldades para entender seus próprios sentimentos. Passa por momentos de fragilidade e luta para conseguir sentir meio a violência do mundo em que vive. Essa mistura de dor e confusão e tentativa de conexão faz da Amo uma personagem muito complexa e que desperta empatia mesmo em suas ações mais controversas, eu diria. Mas tudo bem, eu acho que com esse pequeno resumo que eu dei aqui, sem entrar em muitos detalhes profundos, acho que deu pra conhecer um pouco da personagem, né? Então, bora pra minha opinião sobre o assunto. Então, com isso tudo em mente que eu já disse até agora, a gente já pode tirar uma conclusão bem básica sobre como é a personagem. Uma personagem complexa, quebrada e com um passado bem difícil. E eu sei que muita gente vai pensar que eu vou usar aquele argumento muito raso de ela sofreu muito, então precisa passar pano. Não, não é isso que eu quero passar. Então não precisa se preocupar, eu tô aqui para te dar argumentos que pra mim são bastante sólidos e fazem bastante sentido. Até porque se a gente for passar pano pra todo vilão, né, que tem uma historinha triste, aí vai dar ruim, né, vamos ser sinceros aqui. E com isso dito, imagino que eu posso começar meus argumentos logo dizendo que a Amo é uma personagem muito quebrada. Ela é uma personagem que não entende nem mesmo os sentimentos básicos dos seres humanos. A raiva, a tristeza, a alegria, o medo e principalmente o amor. E por favor, faz o máximo de esforço para conseguir lembrar das coisas que eu vou te dizer, porque isso vai ser essencial para você entender mais a personagem a fundo no futuro. Desde pequena, ela aprendeu que se ela não obedecesse, ela nunca seria amada. Ela foi vendida pela própria mãe por um homem que só queria ela só pelo seu corpo. E ela inocentemente acreditava que ele amava ela. E agora vamos tentar olhar com os olhos de uma criança, onde ela simplesmente foi vendida, e tenta entender todos os dias por que a sua mãe foi embora e te deixou com um homem totalmente desconhecido. E até o momento, a única hora que a Amo se sente verdadeiramente preenchida é quando ela recebe as botas que um homem mascarado deu para ela. Essas botas que se tornariam seu instrumento vital. E com essas botas, ela finalmente conseguiu entender o que o homem que ela via como tio realmente fazia com ela. E esse homem, tomado pela raiva, simplesmente não queria aceitar que as botas escolheram a Amo. E a todo momento ele tentava recuperar as botas dele, mesmo a Amo dizendo que as botas foram feitas para ela, que as botas escolheram ela. Mas decidida, ela falou que não ia aceitar isso e que as botas eram dela. E com isso ela simplesmente empurrou ele de cima da onde eles moravam, com altura suficiente para tirar a vida dele. E sem dúvida nenhuma, a morte dele pra mim entrou tipo no Absolute Cinemas, tá ligado? Eu já coloquei na minha lista de favoritos mortes, tá ligado? Porque, mano, sério, foi muito satisfatório quando ele morreu. E agora, finalmente sentindo, finalmente entendendo tudo o que ela passou, agora imagina tudo isso vindo de uma vez sobre ela. E agora ela tá literalmente sozinha, sem ninguém, isolada num lugar onde ela passou praticamente todos esses anos sendo torturada praticamente, psicologicamente e pode-se dizer até fisicamente, né? Agora imagina essa sensação, cara, de tipo, você tá totalmente sozinho num lugar
horrível, com pensamentos que te destroem todos os dias, tá ligado? E você não tem ninguém pra poder desabafar. Aí você para pra pensar, ela ficou tanto tempo isolada, tanto tempo sozinha, só esperando pelo menos uma pessoa aparecer pra ela poder conversar. E quando finalmente essas pessoas aparecem, que são o grupo dos limpadores no caso, eles simplesmente dizem que estão lá pra conseguir informações dela e que querem fazer uma troca com ela, como se ela fosse simplesmente uma fonte de informações. Agora você para pra pensar nisso, ela esperou tanto tempo, ficou tanto tempo isolada, sem conversar com ninguém, e quando aparecem as pessoas, elas simplesmente querem usar ela como uma ferramenta. Vocês entenderam? Sim, ao nosso ver parece ser uma coisa simples, só uma conversa simples para conseguir informações que são essenciais para ele. Mas aí você tenta se colocar no lugar dela, sabe, como uma pessoa fragilizada, uma pessoa quebrada e com um psicológico totalmente abalado, que teve que lidar literalmente com tudo isso sozinha, entende? E não teve ninguém próximo dela, nem mesmo para conversar. E quando finalmente aparece uma pessoa, essa pessoa simplesmente vira para ela e fala que ela tá sendo só uma fonte de informações para ela. Entendeu o peso da onde a gente tá chegando? Desde o momento que ela apareceu na cena, ela mostrou que ela só queria conversar com eles, que ela só queria entender eles. Mas o jeito que eles mesmos disseram foi como se ela fosse só um objeto para eles. Você passar tanto tempo esperando as pessoas, tanto tempo esperando para conversar com alguém, e a outra totalmente no seco assim, joga na sua cara que você tá sendo só uma fonte de informação e que quer fazer só uma troca rápida com você, sabe? Olha o nível que chegou nisso, porque uma pessoa totalmente traumatizada, quebrada, e você simplesmente chega e já joga na cara dela que ela tá sendo só uma fonte de informação. Cara, você tá pedindo pra ela endoidar. Aí você para pra pensar, eu sei que os limpadores não tiveram a intenção de respeitar ela de verdade, mas eles foram direto demais, tá ligado? Tão direto que acabou soando tipo grosseiro, e que pra alguém que já foi quebrado tantas vezes, esse tipo de abordagem é literalmente tipo pra pedir pra explodir. E o Angie, mano, que se eu não me engano é assim que se pronuncia o nome dele, ainda quis brincar com a situação, fazendo piada, dizendo que ela era o tipo dele. Claro, aquilo foi só tipo pra aliviar o clima e deixar menos tenso, mas cara, aquilo foi tipo uma piada totalmente desrespeitosa, tá ligado? Que não teve necessidade nenhuma de aparecer. E você consegue perceber que quando ela escuta aquilo foi tipo uma confirmação pra ela de que eles simplesmente apareceram lá pra rir e tirar sarro da cara dela, tá ligado? Que eles não são pessoas boas. Então a conclusão é, a Amo, ela não é simplesmente uma personagem que merecia apanhar. Ela é uma personagem frágil, manipulada, e reagiu o que o mundo fez com ela. E tudo ali foi por conta de anos de dor, manipulação, solidão. Ela não escolheu ser cruel e causar sofrimento por prazer. Ela simplesmente reagiu o que o mundo fez com ela. E ao que os próprios limpadores mostraram naquele momento. Que ninguém ali se importava de verdade e que ela era só uma ferramenta. Ok, agora eu posso entrar no meu segundo argumento. Eu vou focar um pouco mais nessa cena do Holdo, dele batendo literalmente na cara da Amo, né? E falar um pouco mais sobre isso. E já dizendo que eu vi vários comentários na internet, né, falando que ou ela mereceu apanhar mesmo, ou então que ele tava protegendo os amigos dele. O que pra mim não faz tanto sentido assim, porque aquela parte que ele simplesmente bate na cara dela, ela já tá sem poderes, ela já tá contida, ela já tá sob o controle, já tinha resolvido toda a situação. Aquilo não foi uma forma de proteger ninguém, aquilo não foi porque ela merecia. Aquilo foi simplesmente descontrole emocional. Ele só perdeu o controle, perdeu a linha e também perdeu a razão pra mim. Ele simplesmente, tipo, desceu o cacete nela de graça, tá ligado? E aquilo não foi, tipo, pra proteger ninguém, porque ela não tava apresentando ameaça pra eles no momento. Então aquilo foi simplesmente um descontrole emocional da parte dele. O que pra mim fez ele perder totalmente a razão. Aí você para pra pensar, a personagem já tava com o psicológico todo quebrado, todo ferrado. Aí simplesmente o Rudo chega totalmente descontrolado e bate nela dessa forma, cara. Entendeu? É tipo, só pra você sentir um pouco mais da personagem, cara.
E sinceramente, pra mim, é até um pouco irônico, eu diria, do anime passar isso, porque o Rudo, desde o início, mostra, mano, ele sendo tratado como lixo, ele sofrendo bullying, violência, tá ligado? Aí o que que ele faz mais pra frente no anime, que agora ele simplesmente repete esse ciclo de violência, cara, com mais violência, o que pra mim é totalmente irônico, tá ligado? E um argumento que eu vejo muita gente usando também, né, é falando que ela mereceu apanhar porque ela tava rindo da situação e brincando com a lembrança das pessoas. Mas será que ela realmente entendia aquilo como uma provocação? Porque para pra pensar comigo, uma personagem que desde pequena foi ensinada que amor e dor são a mesma coisa, ela não podia estar pensando numa coisa contrária do que a gente imaginava, que ela estava acreditando que ela estava criando uma lembrança boa, uma lembrança feliz daqueles personagens. Naquele momento de reviver emoções, era um jeito de demonstrar carinho dela. Só que como ela foi quebrada desde o início, a forma como ela se expressa é completamente distorcida, tá ligado? Então quando o Rudo parte pra cima dela, mano, numa briga, ali você consegue perceber que ali não é só uma luta, são um choque de dois personagens quebrados, tá ligado? Dois personagens feridos por dentro. E tipo, aonde ele vê maldade, na cabeça dela existe uma tentativa torta de afeto, tá ligado? Tanto que ela nem entende a raiva dele que ele tá sentindo, porque ela tava acreditando que ela tava fazendo alguma coisa boa, tá ligado? Em fazer eles relembrarem os momentos deles com pessoas que eles amavam. Mas pra deixar bem claro, porque que nem eu falei no começo do vídeo, eu não tô aqui pra só falar de o passado dela é muito triste, tem que passar pano. Não, deixando bem claro isso, não justifica o que ela fez. Ela fez errado, ela realmente errou, mas isso mostra que a Amo, ela não é só uma personagem que merece apanhar, tá ligado? Que merecia isso. E você percebe que no fim dessa cena não é sobre castigo nem nada do tipo, é sobre dois personagens quebrados reagindo ao próprio trauma. Infelizmente o resultado dessa cena foi violência, tomando o lugar da empatia, tá ligado? E sim porque ela é só uma personagem quebrada, que ela não sentiu o verdadeiro amor, ela não conhecia esse sentimento, entendeu? Então só pra concluir, isso só mostra pra gente o quanto a percepção de amor da Amo é diferente da nossa, tá ligado? E entendendo isso vai ser a peça-chave para conseguir entender o meu próximo argumento. E com isso tudo explicado, agora a gente já pode ir pro argumento 3. Ok, e agora que finalmente entramos no argumento 3, eu já posso te pedir o like, né? Porque se você tá assistindo até aqui é porque você conseguiu se entreter um pouco com o meu vídeo e eu fico muito feliz com isso. Já deixa o like e se inscreve no canal se puder. E só pra deixar bem claro, esse canal eu tô começando ele agora e provavelmente ninguém sabe, mas eu tenho um canal de edição. Um canal focado em edição, edit, tipografia e outras paradas doidas lá. Então dá uma olhada lá no outro canal, tenho certeza que você não vai se arrepender. Ou talvez se arrependa, é uma chance de 50%, mas eu diria que vale o risco. Mas voltando ao argumento 3, muita gente viu a Amo como culpada ou que ela merecia aquele soco. Mas a realidade é totalmente outra. Ela reagiu a como qualquer pessoa frágil reagiria, diante de tanta manipulação, abuso, intimidação. E sem falar que a Amo não ficou assim por escolha, mas porque ela foi moldada por um mundo que só soube machucar ela. Ela é praticamente o reflexo da própria crueldade do sistema em que ela vive. E lógico, eu consegui defender ela, não quer dizer que ela estava certa o tempo todo, mas que o contexto explica suas ações e mostra que ninguém é podre desde o início. Foi o mundo que quebrou ela. E, bem, ele sim é cruel. Então, a minha conclusão foi, sim, eu posso defender a Amo. E não porque ela seja uma personagem perfeita e que suas ações foram 100% certas, mas porque a história mostra que a violência que ela sofreu foi muito injusta e totalmente desnecessária. E uma coisa que a gente precisa refletir bastante é entender o lado de alguém não é justificar tudo que ela fez, é reconhecer a história por trás das ações e perceber que às vezes o mundo transforma pessoas em monstros que na verdade só tentam sobreviver. Infelizmente, ela não é inocente, mas também não é o monstro que muita gente quer que ela seja.